Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos ao relatório gerencial do VGR11, Valor à Renda Imobiliária, Fundo de Investimento Imobiliário, relatório referente ao mês de outubro, que a gestão divulgou recentemente, trazendo para vocês as principais informações. Muita gente me pediu para comentar esse relatório gerencial, então vamos pegar aqui especialmente o comentário do gestor, movimentações que ocorreram durante o último mês em termos de alocação, devolução, DRE, para a gente ver os números apresentados. Tem a questão do guidance de dividendos, que eu acho que foi um ponto bem importante que eles colocaram dentro do relatório para o investidor ter um pouco de noção como é que fica aí os proventos, pensando no médio a longo prazo e fechando aí com o portfólio como se encontra hoje. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não esqueça o like. Seu comentário é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se possível, também compartilhe o vídeo, é muito importante aqui. Comentário do gestor, pessoal, para a gente iniciar, conforme mencionado no relatório anterior, ao longo do mês de outubro, o fundo obteve uma solução junto à questão do inadimplemento da WeWork. A WeWork não foi só questão aqui, não foi só problema no VGI, a gente teve ali no Vino 11, se não me falha a memória, no RCRB, no SARI 11. Então, tiveram aí alguns fundos imobiliários que também tiveram problemas. Cada um agiu de uma forma diferente, uns deram carência, outro inquilino vai sair. No caso aqui específico do VGI, que passou a pagar normalmente agora o WeWork, o aluguel referente ao seu espaço é locado aí no edifício Brasília, o BFC. Na visão da equipe de gestão, o acordo feito com a locatária foi positivo para o fundo, visto que antecipou a data da revisional do contrato de locação. Isso é que eles até tinham divulgado um fato relevante sobre esse assunto. Quem acompanha o conteúdo de destaque do dia deve lembrar aqui dessa notícia. O fundo irá receber todos os valores em atraso, isso é muito bom, embora vai ter um certo prazo para pagamento, acrescidos de multas e correção monetária, e o novo contrato de locação traz maior robustez no que tange a eventuais execuções no caso de futuras inadimplências. Ou seja, o inquilino vai continuar, mas se agora ele vacilar, a situação é um pouco melhor para o fundo, ou menos pior. É bom, pessoal, porque o VGRI, como você sabe, é um fundo bem alavancado. O WeWork já tinha uma certa representação dentro da carteira, ali uns 4 meses de atraso. Agora vai receber, embora vai ser de forma parcelada aí ao longo dos próximos meses, mas isso pode ajudar um pouco ali na DRE. Então, acho que essa notícia aqui, no geral, foi bem positiva. Quando você tem um fundo no zero ali em termos de alavancagem, o que acontece com o fundo só impacta ali aquele resultado mesmo ali da porcentagem. Quando você fala de um fundo de alavancagem, a situação é totalmente diferente no que envolve dividendo e patrimônio líquido. Se você tem um impacto em um fundo, por exemplo, numa remarcação de um imóvel, no portfólio do fundo aí de imóveis, sendo que o fundo tem 100% de alavancagem, 1% de aumento no valor daquele ativo representa ali o dobro para o patrimônio líquido do fundo. O mesmo vale para baixo. E também a mesma coisa em dividendos. Se você tem um fundo mega alavancado, qualquer mudança que tem ali de redução ou aumento de vacância faz toda a diferença no rendimento. Então, para o caso do VGRI, eu acho muito importante o investidor monitorar isso aqui, vacância física. Ao mesmo tempo, também conforme comentado no relatório passado, a General Motors rescindiu o contrato de locação do edifício Buriti, sendo efetivo a partir do mês de outubro. Com isso, a vacância física média ponderada da carteira de imóveis do fundo subiu para 18,2%. A vacância financeira ponderada em 13,5%, o que já está projetado pela equipe de gestão. A vacância financeira ainda está algo mais tranquilo, 13,5%, mas a gente tem aqui a probabilidade dela se aproximar logo mais aqui no valor físico mesmo, 18,2%, vacância financeira TRMG no ativo. E quando acabar essa RMG, a situação aperta um pouco mais. 18,2 não é uma vacância muito fora da curva para o segmento de lajes corporativas. Eu diria que está até melhor do que a média das lajes, é algo mais próximo aí a 20, 25% de vacância, mas entra o que eu falei agora, de um ativo alavancado. Ou seja, você tem 18,2% de um fundo que tem uma alavancagem considerável no seu portfólio. Isso amplia um pouco mais aí a situação, o impacto em relação a resultados dele. Então, essa parte aqui da vacância eu acho muito importante. Ao longo do mês de outubro, todos os contratos de locação vigentes estavam em dias com suas obrigações, uma excelente notícia. A distribuição foi 15 centavos por cota, um resultado muito alto por algumas questões específicas aí. Esse resultado não é a realidade do fundo, pensando no médio prazo, a gente vai ver já o guidance. Rentabilidade líquida de 18,2% ao ano é muita coisa mesmo. Não faz sentido um fundo de tijolo normal conseguir distribuir 18 de recorrente sem nada ali que impacte o fundo. Um fundo de tijolo normal vai distribuir 8, 9%. 18% você vê que tem alguma coisa que de fato é não recorrente.
Desde o início, 8 meses, o fundo acumulou uma distribuição de R$ 1,17, equivalente a 19,7% ao ano sobre o valor patrimonial por cota. Base de investidores, o fundo fechou com 4.600 versus 3.000 investidores com volume de R$ 400 mil, uma liquidez tranquila para pequeno investidor, até porque um fundo base 10 acaba tendo uma certa facilidade ali, o spread é menor. Perceba que teve um salto, se a gente pega aqui referente ao mês anterior, setembro era 3.000, agora 4.600. E qual o ponto que eu deixo atenção aqui, pessoal? É um fundo que vem crescendo base de investidores muito, rendimento muito alto, e eu acho que esse é o ponto que está fazendo tanta gente comprar VGRI. E volto a lembrar, cuidado, cuidado para vocês não olharem apenas dividendo. Não é que o VGRI é um mau investimento, que não vale a pena, etc. Não é bem isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é pela questão do risco. Quando o investidor, às vezes o que eu percebo é que muita gente olha apenas o dividendo e o PVP, especialmente olha um fundo pagando 1%, 1,5% é o melhor investimento. Não é bem assim. Tenta entender por que aquele negócio está distribuindo tanto. Um exemplo que eu sempre gosto de deixar aqui foi em 2023, a gente viu os fundos high yields, um monte de fundo high yield dando problema, a cota despencando. 2024, a gente está vendo um monte de Fiagro tendo problema de inadimplência. Então, se o dividendo é alto, tenta entender quanto de risco aquele negócio está correndo para distribuir aquilo. Cuidado para vocês não serem influenciados apenas pelo dividendo do mês. Do mês. Tenta entender bastante essa parte aqui, é muito importante. E isso aqui, eu tiro o chapéu da gestão porque eles colocaram recentemente um pouco do guidance. Eu vou até passar logo aqui para essa parte, para vocês verem a importância de analisar o médio prazo do fundo. A distribuição de rendimentos, ela deve continuar nas informações que a gente tem hoje, baseado na vacância, alavancagem e tudo mais do fundo, ela deve continuar em torno de 15 centavos até fevereiro. Até fevereiro. A partir de fevereiro, a gente já tem uma redução ali para a faixa de 12 centavos por cota. E a partir de março de 26, a gente já tem o fundo caindo para a normalidade de um fundo de tijolo, 8 centavos por cota. Então, essa parte aqui é muito importante. Você vai continuar recebendo rendimento alto por um pouco de tempo, até fevereiro. A partir daí, já vai ter um impacto no resultado. E ano que vem, o melhor, 2026, é que a gente vai ver de fato toda essa diferença. E aqui, eu venho até para a cotação do fundo agora. Vocês podem ver o fundo negociando a R$ 8,08, basicamente na mínima histórica. Por quê? Porque o mercado já está colocando na conta essa redução de proventos. Se a gente pega R$ 8 para 15 centavos, é quase 2% de yield. É muita coisa mesmo, quase 2% de yield. Não faz sentido um fundo imobiliário distribuir 30% ao ano com tudo normal. O mercado já está colocando na conta exatamente esse guidance aqui de que a partir de fevereiro a gente tem essa redução. Vai continuar sendo um altíssimo rendimento? Com certeza, porque se a gente pega R$ 8 para 12 centavos, a partir do ano que vem, ainda vai ter 1,5% de yield nessa cotação. Então, não dá para dizer que um negócio desse é ruim. Só que esse guidance, pessoal, ele depende muito da questão do que eu mostrei para vocês há pouco. Vamos lá voltar aqui para o comentário do gestor. O fundo fechou com vacância de 18%. Se o fundo consegue reduzir essa vacância de 18 para 10, esse guidance pode subir o rendimento. O mesmo vale se ele sai de 18 para 30. A situação do fundo pode mudar completamente esse provento. Isso é baseado no que a gestão tem de hoje de dado, baseado nos contratos e tudo mais, pagamentos da alavancagem e tudo mais. É um rendimento de 12 centavos para 2025. Mas, se houver alguma mudança, seja positiva ou negativa, ali na parte da vacância, pode alterar completamente esse provento. Aqui a gente tem a carteira de ativos dele, vacância, como vocês podem ver, 18%, especialmente aqui. Edifício Buriti, que foi o edifício que foi devolvido agora do inquilino que a gente viu há pouco no comentário. 64,80, 64,8 vacância física, 64,8 também de financeira. Aqui a gente vê que a vacância física do BFC é 7,6, mas a financeira é 15. E nós temos aqui o edifício Transatlântico São Paulo, classe A, 25% de física e financeira. Mas vocês podem ver que no resumo aqui da história, a gestão coloca 18,2 de física, 13,5 de financeira. A BL de 48 mil metros quadrados. A vacância, como só voltando aqui na vacância, vocês podem ver que é muito focado em dois ativos. O ponto ruim da história é que é um edifício classe B. Classe B já tem um pouquinho mais de dificuldade de alocação. O Transatlântico tem a questão também de localização, que vai fazer toda a diferença. Mas esses dois ativos aqui é quem pode mudar bastante o resultado do fundo, se reduzir essa vacância. O BFC é pouca coisa, 7,7% de vacância, não dá para dizer que é muita coisa. Aqui que a gente entra um pouco do risco do fundo devido
ao patrimônio dele hoje, ele tem um total de ativos 982 milhões de reais, sendo que 947 são imóveis, tem quase 7 milhões em CRI, 17 milhões em renda fixa, um pouco dos aluguéis aqui que eles colocam quanto é que vai ser, e outros ativos 3 milhões e 600. Olha o passivo desse negócio, 640 milhões de reais. O fundo hoje tem a equivalente a 65,3% dívida versus quantidade de ativo. O patrimônio líquido dele é 342 milhões de reais. E, mais uma vez, destacando 648 que ele deve. E aí entra o ponto que eu citei há pouco para vocês. Se um negócio desse aqui de imóveis, por exemplo, todo ano a gente tem reavaliação de imóvel. Imagina se nesse ano de 25 o portfólio dele é reavaliado 5% acima do atual. Esse patrimônio líquido vai dar um salto, vai dar um salto. Então, a alavancagem, ela tem o lado bom e o lado ruim da história. Se as coisas derem certo, esse VP do fundo, que hoje, como aqui até pegar no Status Invest, hoje o fundo tem um VP de 9,78, pode facilmente ter uma alteração para 10, para 11, para 9, para 8, vai depender muito da reavaliação desse portfólio nos próximos meses aí quando a gente tiver. Essa alavancagem é muito, muito alta aqui mesmo para fundo imobiliário. Eu acho uma alavancagem alta, ter aí 60% dívida. Normal, eu diria que é algo mais próximo a 20%, 15, 20%. Quando começa a ultrapassar 30%, o mercado já começa a ficar ali com um sinal amarelo, e 60% não dá nem para dizer qual é o sinal que o mercado vai utilizar. DRE, é para a gente ver os números apresentados, vocês podem ver aqui, mês de outubro, melhor do que a média dele, total de receita, 5,6, 5,7, agora 6,3 milhões de reais. Muita coisa vem aqui de imóveis, que teve um crescimento, sai de 5,4 para 5,6, agora 6,1 milhões. CRI trouxe aí na média de 80 mil reais. Ativos em liquidez esse mês foi maior, 103. Despesas, 853 mil reais, maior que a média. Só que nós temos aqui despesas administrativas e também temos despesas operacionais. Para 800 mil reais, 850 mil para 6 milhões e 300, é uma despesa um pouquinho salgada, um pouquinho acima dos 10%. Se a gente pega na média de 24, ele teve quase 43 milhões de receita para 5 milhões de despesa, embora a gestão não coloque aqui despesas administrativas e operacionais, o que seriam as operacionais, mas essas operacionais aqui, imagino eu que envolve o próprio fundo em si, despesas com os imóveis e tudo mais, o que acaba entrando para o bolso gestor, acredito que seja essa aqui, 410 mil em setembro, 2 milhões e 800 em 2024. Vocês podem me corrigir nos comentários. Eu gosto quando os gestores colocam detalhe por detalhe na DRE do que está indo, onde é que está indo esse dinheiro. Aqui eles deixam de uma forma mais resumida, mas pegando a administrativa, acredito que seja, como eu falei, gestão, administração, operacional, entre o que envolve o próprio fundo, despesa com o próprio fundo mesmo. Essa despesa aqui não mostra uma alavancagem de 600 milhões de reais nunca. Então, esse valor aqui é porque o fundo tem aí suas carências em termos de pagamento de juros e correção monetária da dívida. Quando esse negócio entrar na DRE, com certeza o valor vai ser totalmente diferente. Por isso que a gente vê o dividendo sendo menor projetado para 2025. Resultado passivo de distribuição no mês de outubro, foi 5 milhões e 400, a gestão distribuiu 5 milhões e 200. Perceba que o fundo poderia ter até distribuído um pouquinho mais do que 15 centavos por cota. No ano de 24, ele teve 37,8 milhões, distribuiu 37 milhões e meio. Fez aqui uma pequena reserva. A rentabilidade altíssima, IPCA mais 15, aí se a gente colocar na média desse negócio, e hoje tem uma reserva acumulada de 1 centavo por cota, que pode ajudar, pelo menos, manter os próximos proventos muito bem, né? E o rendimento, como a gente está vendo nessa cota, algo próximo a 2%. Aqui a gente tem um histórico, uma TIR muito alta que ele vem entregando. Cota patrimonial, isso aqui é algo que vem me chamando a atenção. O fundo, em maio, ele tinha 9,65 de VP, subiu para 9,68, que subiu para 9,71, que subiu para 9,74. Setembro era 9,76 e agora nós já temos 9,78. O fundo saiu de 9,65 para 9,78, mesmo com essa distribuição toda, o fundo vem tendo um resultado aí crescente. Se você pega 12 centavos aqui de resultado de crescimento no VP, mas todo o dividendo distribuído, foi um resultado bastante alto. Aqui a gente pode ver algo acima dos 20% ao ano. Isso sem colocar aí reavaliação de imóvel que a gente pode ter ano que vem, né? Ou desvalorização. Lembrem disso. Imóvel pode valorizar ou desvalorizar. Cuidado com essa parte também. Receita por imóvel, nós temos aqui 35% no Cidade Jardim, BFC é 22%,
BM336, 16%, BM336, se não me engano, eles compraram do Vinho 11 há pouco tempo. Tem aqui o Buriti, que representa pouco, o Buriti e o Translatante, porque tem muita vacância. Essa vacância precisa ser resolvida aí com uma certa urgência. 2025 tem 5% para vencer, pouca coisa, mas olha para 2026. 25% da receita dele para vencer. Imagina um fundo com 65% de alavancagem, com 25% para vencer em 2026. Esse negócio vence tudo, o inquilino resolve não renovar. Então entra aqui esse ponto de atenção. Por isso que, como eu falei, o mercado coloca todo esse prêmio na cotação. Além do momento complicado de mercado, você tem um risco um pouco maior para fundo. Prazo médio ficando próximo a 5 anos, mas para mim o foco principal está aqui em 2026. Os índices de contratos são especialmente IPCA, 18%. Mês de reajuste, a gente tem bastante coisa aqui nesse final de ano, novembro e dezembro, que a gente só vai ver no próximos relatos, ou melhor, nos próximos, né? Não só no próximo, mas dezembro tem 16%, então lá para o início do ano que a gente vai ver esses reajustes aí, podendo impactar um pouco a receita dele. E aqui a gente tem os imóveis mesmo. Esse aqui talvez seja um dos melhores ativos dele, edifício Cidade Jardim, edifício Triple E, localização Faria Lima, participação de 50%. Aqui a gente tem um pouco dos inquilinos. Veja que não tem vacância nenhuma. O BFC é um classe A, tem vacância de 7,6%, tem vários inquilinos, 8% da vacância ali. Aqui a gente tem o BM336 Triple E Rio de Janeiro. Com certeza esse aqui foi o que eles compraram do Vinho 11, 49% de participação. Nós temos a Vinci ali como inquilino, único inquilino. 2.409 metros quadrados. Aqui a gente tem o Volkswagen. Esse aqui, para mim, já é um pouco mais de atenção. Classe B, zero vacância, 100% aí de participação. Um imóvel um pouco antigo, 1984, monousuário. O grande ponto é que talvez se o inquilino está desde 1984 nesse imóvel, talvez a gente imagine que dificilmente ele vai querer sair de lá, mas enfim, acho que isso é um ponto de atenção, porque é um imóvel classe B, localização talvez não seja a melhor localização da região, e é 100% do fundo, e aqui a gente tem o edifício Buriti, classe B também, 64,8% de vacância, só tem o Banco Pan desse imóvel. Falta aí 65% da gestão conseguir uma solução. E o Transatlântico, que é um classe A, tem 25% de vacância, 2 inquilinos. Perceba que ele não tem tantos inquilinos por imóvel. Mas o ponto principal, com certeza, aí é o edifício Buriti, né, com essa questão dessa devolução que pesa bastante. Aqui a gente tem as obrigações, pessoal. Perceba que ele tem um ponto de atenção, porque a dívida dele 230 milhões de reais, para ficar um número redondo, é CDI. E CDI deve subir aí para 12, 13%. Tem gente que fala até em 14% para 2025. Então, Selic subindo não é uma coisa que ajuda muito aqui o VGRI por conta de custo ao longo do tempo. A cronograma de amortização, esse aqui para mim é um ponto muito importante, porque ele tem algo ali entre 20 e 30 milhões de reais até 2027, algo próximo a 20 milhões, e tem quase 100 milhões para pagar em 2028. Esse dinheiro hoje ele não tem caixa. Daqui para lá a gestão vai ter que ou fazer uma emissão, vender ativo ou algo do tipo. Eu não gosto muito quando tem um cronograma onde um ano representa muito da dívida. Se fosse toda no mesmo estilo aqui de 20, 30, 40 milhões de reais por ano, seria uma coisa bem mais equilibrada. Mas 2028 ele precisa ter 100 milhões em caixa. É muito dinheiro. Então essa parte aqui é algo que me incomoda um pouco no VGRI desse cronograma deles. E aqui a gente tem um pouco da base de investidores que vem crescendo. Olha como era o fundo, 2.699, passou para 3 mil cotistas em setembro, passou agora para quase 4 mil, e quase 5 mil cotistas. É um crescimento muito considerável. Basicamente, ele dobrou aí, para exagerar nos números, a base de investidores em 2 meses. É muita coisa. Então, cuidado aí para vocês não olharem apenas dividendo. E eu volto a dizer, não é que isso faz do VGRI um fundo ruim. Eu acho que faz do VGRI um fundo arriscado, essa alavancagem alta, o risco do setor de lajes corporativas, mas se você gosta de uma pimenta, né, acho que faz sentido ter um pouco aí de um ativo com um rendimento altíssimo por enquanto, até mesmo a partir do ano que vem ainda um resultado acima ou próximo a 1,5 nessas cotações, ok, mas tem que ter ciência do risco que você corre. Bom, pessoal, esses eram os principais pontos que eu tinha para passar, espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça o like e até o próximo conteúdo.